Capítulo 127. Vou te dar uma chance. Tanto a princesa mais velha quanto Paris escolheu Chambord, um pequeno reino remoto, como seu campo de batalha sem falar uma com a outra. Nunca tinham considerado os cidadãos e o rei do reino em seus planos. Em seus olhos, essas pessoas eram como formigas. Portanto, não havia necessidade de ser honesto, mesmo seus subordinados não trataram Chambord como um reino, mas sim como um pedaço de terra que pertencia ao Império Zenith. Eles não respeitaram Fei ou seu povo fraco. Na mente de muitas pessoas, assim que o reino chamado Chambord foi escolhido como campo de batalha, o reino e seu rei Alexander foram considerados uma piada trágica. Só era uma comitiva menor para quem ganhar essa batalha mortal e testemunhar a glória do vencedor. Seu destino era cair com o perdedor e se transformar em uma pilha de ruínas e ossos e acabar no inferno. Na lei da selva, ninguém se preocupava com os gritos dos fracos. No entanto, o que as pessoas estavam vendo contraditava toda a sua compreensão do que estava acontecendo. O grupo que rotularam de impotente e fraco não chorou. Em vez disso, ele usou seus punhos e golpes bárbaros para arrebentar muitos dos rostos orgulhosos e arrogantes em pedaços. E então, usou seus pés sujos e expulsou essas pessoas para a sarjeta. Forçou essas pessoas de repente a engolir sua vergonha e ofensas. Quem foi o palhaço? Definitivamente não era o pequeno rei que estava de pé na frente deles. Quem era o governante? Definitivamente, eles não eram eles mesmos como eles gostavam de pensar. O sol da manhã estava ficando com uma cor vermelho sangue, e o pico da montanha leste nunca tinha sido tão gélido antes. Como isso é possível? Como você fez isso? A beldade de sangue frio perguntou com a voz abalada. Ela fez a pergunta que estava na mente de todos. É fácil. Fingindo de morto não é nada tão técnico, Fei disse enquanto derramava a última porção de água no rosto de Emma. Emma era o último cadáver que ainda estava deitado no chão. Ela teve o peito esmagado por Paris e ficou um pouco ferida. Fei ajudou Emma, que estava semiconsciente, a se levantar enquanto continuava. Ei, pessoas poderosas e influentes, como vocês, só respeitam as pessoas acima de você ou do seu nível. Você prestaria atenção em lixo como nós? Fei lançou uma pergunta, mas esta pergunta rapidamente embaraçou as pessoas. Eles nem se importaram com a vida das pessoas de Chambord para começar. Eles os trataram como insetos sujos, sem dar qualquer respeito. Durante a feroz batalha, ninguém desperdiçou seu tempo para ver se as pessoas de Chambord realmente morreram ou fingiam suas mortes. Esse era seu ponto cego, causado por seu erro de julgamento. No entanto, Paris não era burra. Ela refutou enquanto franzia a testa e apontou para Angela e Emma que estavam de pé atrás de Fei. Impossível. Eu senti claramente que seu coração parou de bater. E as condições dessa pequena garota loira, eu esmaguei seu peito. Fei olhou para Paris como se estivesse olhando para uma idiota enquanto ele colocava uma delicada armadura de tórax feminina nas mãos. A armadura que era feita de ferro refinado tinha uma marca de um ataque sobre ela. Você está certa, se não fosse por essa armadura de tórax, essa menina seria morta. Fiquei com muito medo quando você fez isso com ela. A multidão ficou surpresa. Ninguém esperava que este rei bárbaro prestasse tanta atenção aos detalhes. Este rei não era econômico, pois ele até armou uma das suas empregadas inúteis até os dentes. Era razoável que essa garota pudesse sobreviver sob um ataque de Paris com a ajuda dessa densa armadura. Paris era a única que ainda balançava a cabeça. Ela sabia que o verdadeiro motivo não era tão simples. No entanto, se este bastardo não quisesse revelar, ela não conseguiria tirar nada dele, mesmo que ela tentasse. Agora, Paris percebeu que não podia mais entender ou ver através deste rei. Que tipo de pessoa ele é? Um idiota? Um gênio? Um herói? Um mentiroso? Paris era muito confiante em seus instintos e estava confiante de que podia conhecer um homem em poucos segundos depois de conhecê-lo, mas a verdade era que ela achava que ela havia entendido Fei cerca de 3 ou 4 horas atrás.
No entanto, ela teve que descartar todos os comentários que ela fez sobre ele e redefinir quem era esse rei. Por um tempo, ela não conseguiu encontrar a palavra certa para descrever o rei. Sob os olhos da multidão, todas as pessoas de Chambord que participaram dessa batalha no pico da Montanha Leste voltaram a viver. Gradualmente, muitas pessoas conseguiram entender que essas pessoas entraram em um estado de falsa morte, utilizando algum tipo de poção mágica. Eles foram incapazes de reviver depois de serem estimulados pela água fria. No entanto, eles ainda não poderiam aceitar a verdade depois de ver todos os cadáveres bem, pois isso significava que todos os poderosos guerreiros rank estrela do lado de Paris e da princesa mais velha morreram e as pessoas de Chambord que estavam destinadas a morrer não foram prejudicadas. Vamos falar sobre isso. Como devemos lidar com esses bastardos? Fei realmente queria envergonhar seus inimigos, e não havia melhor maneira do que fazendo isso. Ele sentou-se casualmente em uma rocha de cerca de 1 metro de altura enquanto cruzava as pernas e apontou às pessoas influentes como Paris sem se preocupar e perguntou aos guardas ao seu redor. Nenhum dos guardas de Chambord foi legal, especialmente depois de ver como eles agiram. Fácil. Mate todos os homens e mantenha todas as mulheres. O Cavaleiro Dourado de Touro Drogba riu obscenamente. Embora se não fosse por Emma que lhe deu um olhar mortal, ele definitivamente teria dito algo inapropriado para crianças. Isso fica a critério de Sua Majestade, disse Barrack depois de Drogba. Ele era muito leal a Fei. Que tal nós os entregamos à princesa mais velha? O pequeno homem, Essien, parecia burro, mas ele era inteligente. Lampard não disse nada. Ele simplesmente agarrou sua enorme espada negra com mais força. Voove! 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 O grande cachorro preto latiu para Paris brutalmente. Fei não disse nada. Ele mastigou uma raiz de grama que ele conseguiu de algum lugar e sorriu para Paris. Sua atitude de zombeteira fez as pessoas do lado de Paris ficarem realmente irritadas. É um pouco cedo para comemorar, você não acha? Rei Alexander, eu tenho que admitir que você me surpreendeu de novo, mas infelizmente você acha que pode nos segurar aqui, você tem tudo sob controle? Você é muito ingênuo. Olhe para o seu reino daqui. E ouça atentamente. Depois que ela disse isso, Paris se recuperou de seu enorme choque. O sorriso elegante que poderia excitar qualquer homem voltou em seu rosto. Como se tentasse provar que Paris estava certa, 5 a 6 grandes linhas de fumaça subiram para o céu. As pessoas na montanha leste podiam ver claramente alguns edifícios do reino pegando fogo. Eles estavam queimando muito rapidamente. Eles também podiam ouvir vagamente choros e gritos. As pessoas de Chambord ficaram abaladas. A confiança foi restaurada de volta em Paris, enquanto um sorriso brilhante e reluzente aparecia em seu rosto. Isso é muito triste. Acabei de lembrar que deixei uma dúzia de bandidos na cidade antes de chegar ao pico da Montanha Leste. Alexander, se você tirar as armadilhas mágicas e deixar-nos ir embora, eu poderia pará-los antes de saquearem e matarem todos os nobres, incluindo os do seu palácio. Depois que ela disse isso, ela não continuou. Ela apenas sorriu e olhou para Fei. Ela estava muito confiante. Embora Fei usasse a estratégia de fingir de morto com seu povo para controlar a situação no pico da Montanha Leste, isso não significava que ele seria o vencedor no final do dia. Paris tinha mais uma cartada que poderia ajudar a si mesma e suas tropas a sair do pico da Montanha Leste com segurança. Depois de ouvir suas palavras, os príncipes e os emissários dos vários reinos haviam recuperado a esperança. Eles estavam arrogantes novamente. Paris definitivamente foi uma das 2 mulheres mais assustadoras de São Petersburgo. Ela ainda tinha uma carta escondida durante todo esse tempo. Muitos príncipes e emissários não podiam parar, mas se divertir da situação de Fei. Pequeno rei, por que você não destrói todas as suas armadilhas agora? Caso contrário, seu reino será transformado em um monte de ruínas. Se o seu reino for destruído, então você se tornará um ninguém. Você tem a sorte de escapar desse desastre.
Seria inteligente saber seus limites. Alexander, vale mais para você se mostrar ou proteger seus cidadãos. Seus cidadãos estão chorando e gritando. Você se considera um rei generoso e gentil, então por que você não pensa neles? Essas palavras eram de pessoas do reino Shanui, reino Luna e reino Shata. O príncipe Boiwo era aquele que estava gritando mais alto, como se ele fosse o único no controle, e não Fei. A expressão de Fei mudou, mas ele não entrou em pânico. Ele se virou e olhou para a princesa mais velha Tanasha, e essa deusa da inteligência parecia entender. Ela suspirou enquanto abaixava a cabeça. Ela não disse nada, mas a espadachim Suzan gritou: Alexander, você não pode deixá-los ir. Mate-os agora. Fei zombou quando olhou para Arshavin, o deus da guerra de Zenith. Se você me ajudar a matar essa mulher, eu prometo a você que eu vou conceder-lhe 3 castelos que são muito maiores e mais prósperos do que Chambord. Você ainda será um rei sob o império de Zenith. Arshavin disse. Fei bufou friamente, mas ele não respondeu.